Galera, esse vídeo foi uma parte de uma mentoria que eu fiz mostrando como que eu comecei a estudar o mercado financeiro e a investir em ações. Nele eu falo sobre os tipos de empresas, empresas que pagam dividendos, empresas que utilizam o seu lucro para reinvestir nelas e buscar crescimento com isso. Falo um pouco sobre o meu estudo, sobre os setores das empresas que estão na Bolsa de Valores. Então, para você que está começando a estudar e quer começar a investir, eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Bora lá! Eu comecei a investir em ações esse ano, então apesar de sempre vir estudando, o skin the game mesmo começou a partir desse ano, que é o que eu só levo em consideração quando eu vou aprender algo com alguém, é se o cara faz o que fala, né? Então eu realmente a fazer o que eu estava estudando e o que eu vou passar para você de agora em diante a partir desse ano, começo desse ano. Então, de uma certa forma, eu tenho muito a aprender ainda, mas já tenho muito a passar também. No caso das ações, esse caminho de aprender está um pouco maior do que no day trade, que faz vários anos já que eu estou fazendo. Mas qual que foi o meu pontapé inicial? Para eu fazer buy and hold, que é a estratégia que eu uso, que é a ideia de se tornar sócio das empresas, eu não sabia por onde começar. E daí eu estabeleci um princípio, até estou lendo um livro. Ele tá até por aqui, ó. Investidor Inteligente, Como Fazer Fortuna com Ações. São os dois livros mais comentados aí sobre ações e tal aqui no Brasil. Tô lendo eles. Enfim, com essa leitura, com esses estudos, tudo, eu decidi tomar o pontapé inicial pelas empresas de dividendos, porque tem a seguinte questão. Geralmente a gente busca, existe duas modalidades de empresas, digamos assim. São as empresas de crescimento e as empresas que pagam dividendos. Então as empresas que pagam dividendos, quais são as empresas? São empresas que elas já têm uma certa liderança no mercado e, portanto, é difícil conseguir crescer mais do que já é, porque ela já é líder e fica mais difícil crescer. Vamos supor, Ambev é líder de mercado aqui no Brasil, acho que é até uma das maiores distribuidoras de bebidas do mundo. Portanto, ela já não tem mais para onde crescer, ela vale, sei lá, bilhões. Para ela crescer 5, 10% do seu tamanho, são muitos bilhões também, são muitos milhões também. Então, quanto maior, mais difícil dela crescer, concorda? Então é como se fosse uma curva. Uma empresa que já é muito grande, o crescimento dela é mais resistente, tem mais dificuldades. Então, para ela continuar se tornando atrativa para o investidor, ela paga dividendos, já que ela não vai crescer mais tanto, já que ela não vai reinvestir tanto para crescer, ela vai pagar dividendos, vai distribuir os seus lucros para os acionistas, certo? E por outro lado, as empresas de valor, que a gente chama, são empresas que ainda não são líderes de mercado, não têm um certo tamanho expressivo comparado ao mercado. Portanto, os lucros delas basicamente têm o objetivo principal no reinvestimento para ela conseguir cada vez se expandir mais. Vamos pegar aqui empresas do setor financeiro. Qual que é uma empresa focada em dividendos no setor financeiro? A gente tem o Itaú. Por quê? Porque é líder de mercado, é a empresa que mais tem clientes no Brasil. Para ela crescer, cada vez mais vai ser mais difícil por conta do tamanho dela. Como eu falei, para ela crescer 5, 10%, vai demandar uma energia muito grande, um investimento muito grande. E por conta disso, desse cenário, é mais favorável para ela e para os seus investidores não buscar mais expansão, mais crescimentos, e sim distribuir os lucros que ela já tem. Então, o Itaú, por exemplo, ele é líder de mercado, líder de clientes, difícil expansão. Aí vamos colocar aqui um exemplo da Banco Inter. Banco Inter é pequeno, busca novos clientes, busca de crescimento. Ou seja, nesse perfil do Banco Inter, ela vai conseguir distribuir dividendos? Vai. Ela vai pegar tudo que ela está ganhando e vai reinvestir. Reinveste. E aqui, distribui lucros. Então pronto, aí beleza. Por onde que eu comecei? Eu preferi começar nessas empresas já consolidadas, porque eu julgo que essas empresas aqui têm mais controle de risco que as empresas pequenas que podem aí se expandir, se multiplicar por várias vezes. Eu julgo que o Itaú é muito mais seguro do que o Banco Inter, que ainda está se provando, que ainda é pequeno, que ainda não tem uma grande carteira de clientes, que precisa crescer e está assumindo risco, ou seja, ela está investindo, ela está pegando seus lucros e reaplicando, está buscando expansão. Então tudo isso aqui é sinônimo de risco, concorda? Uma empresa que já está consolidada, só manter o que está fazendo, só continuar agradando seus clientes, só crescendo na base das oportunidades de mercado, ela está muito mais consolidada, ela tem bem menos risco. Então, para eu dar o meu pontapé inicial, eu busquei essas empresas, não por causa do dividendo, mas por causa da sua situação, por ser uma empresa de um perfil mais robusto, de um perfil que eu acredito, dentro dos meus estudos,
que tragam menos riscos para minha carteira, pelo menos a curto prazo. Como é que a gente encontra essas empresas? Tem alguns caminhos. O que eu faço? Eu vou no site da BMF, índice setorial, BMF. Aqui, ó, tem vários setores. IFNC é o índice do setor financeiro, índice do setor imobiliário, índice do setor de utilidades. Utilidades são esgoto, energia, saneamento, água, esse tipo de coisa. Tá nesse setor de utilidades públicas. Setor de consumo, varejo, bebida, roupa, celular, eletrodoméstico, tá tudo aqui, setor de consumo. Setor elétrico, que algumas empresas estão no setor elétrico e no setor de utilidades. E setor de materiais básicos, ou setor de commodities, que aí é todo tipo de commodity, né? Produtos agrícolas, soja, carne, minério de ferro, tá tudo aqui no materiais básicos, que é commodities. E o setor industrial. Por onde eu comecei? Diante dos estudos e pesquisas, eu percebi que o setor financeiro no Brasil, ele tem muita vantagem, porque existe uma dificuldade muito grande de ter novas empresas no mercado. É muito burocrático ter um novo banco, vir um novo banco, abrir um novo banco diante das regulações do Brasil. Então, quem já está nesse setor são empresas muito lucrativas por esse cenário. Geralmente, as empresas do setor financeiro no Brasil, por si só, são muito lucrativas, diante das características do seu mercado, do seu setor. Outra coisa que eu percebi também é que no setor de energia elétrica também é um setor muito lucrativo. Por quê? Porque geralmente esse setor aqui trabalha com concessões. E as concessões do setor elétrico são concessões de 20, 30, 40 anos. Então as empresas que têm essas concessões, elas basicamente conseguem projetar quase que 100% quanto ela vai ganhar no próximo ano, quanto ela vai ganhar daqui 2 anos. Consequentemente, como ela tem, digamos que essa certeza, ou algo próximo de ter certeza de faturamento, ela consegue tranquilamente buscar expansões, já que sua receita é praticamente garantida. Então vamos supor, uma empresa do setor elétrico conseguiu uma concessão em todo o Nordeste, mas ela não tem nenhuma estrutura, nenhuma atividade no Nordeste ainda. Mas como ela tem a concessão de 20, 30 anos, fica fácil para ela buscar financiamentos, empréstimos, buscar, enfim, linhas de crédito, para ela poder investir no setor e poder trabalhar no Nordeste, embora ela não tenha atividade ainda, porque ela tem uma segurança muito grande pelas características do setor. E aí eu estudei um pouco sobre todos os setores. Por exemplo, o setor imobiliário é um setor um pouco complicado, porque, pelo que eu percebi, as características desse setor, as empresas tendem a assumir dívidas muito grandes. O formato que as empresas utilizam é assumir dívidas, construir e depois precisar vender para quitar as dívidas e para ter lucro. Então, quando pega uma recessão econômica, coisa assim, o setor imobiliário sofre bastante, porque as empresas por si só são muito endividadas. Cada setor desse tem algumas características. Setor de materiais básicos que lida com commodity, eu não invisto, porque a característica das empresas desses setores é ter muita influência em relação ao mercado da sua commodity. Por exemplo, Vale é a maior mineradora do mundo. É a empresa que mais produz e exporta minério de ferro do mundo. Apesar de ser uma empresa muito grande, líder de mercado do seu setor, tem grandes negócios tanto no Brasil quanto fora, então a sua receita está bem diluída, não está concentrada num mercado só, ela está ligada ao minério de ferro, que é a sua commodity, é o que ela produz. Então, de uma certa forma, os seus resultados, ela não tem independência a eles. Não depende só da gestão da empresa, aí bem ou mal. Claro, todas as empresas sofrem isso, mas as empresas que trabalham com commodities sofrem ainda mais, porque não importa o quão bom é a gestão da Vale, por exemplo. Se o mercado do minério de ferro no mundo estiver indo mal, estiver se desvalorizando, enfim, tiver alguma dificuldade, não importa quão bom é a gestão, é a empresa da Vale. Ela vai se prejudicar com isso. Então, para investir em empresas de commodities, você tem que estar acompanhando o commodity, é um pouco mais complicado, você fica um pouco mais à mercê. Eu defini que existe um risco maior aqui nesse setor, por conta dessa variação do mercado de commodities. Assim como existe um risco maior aqui no setor imobiliário, porque é uma característica desse setor funcionar se endividando. As empresas se endividam, constroem e buscam vender para pagar o endividamento e para ter lucro. A sequência é basicamente essa, então existe um risco maior aqui. Setor de consumo é um setor que é o mais próximo da nossa realidade, né? Que é
É venda de sapato, comida, bebida, enfim, plano de saúde, seguros, essas coisas. A gente está mais acostumado a visualizar, né? Porque a gente é consumidor desse setor aqui. É um setor interessante para vir a investir, porém eu não encontrei uma vantagem, como eu encontrei vantagem no setor financeiro e no setor elétrico. A vantagem aqui é que ela meio que replica a situação econômica. A situação econômica vai mal no país, de uma certa forma, as empresas do setor de consumo tendem a ter uma dificuldade. A situação econômica começa a melhorar, o setor de consumo começa a melhorar também. Então, para mim, é um setor neutro, é um setor que eu acho interessante, principalmente pela situação do Brasil, que tende a melhorar no médio e longo prazo, mas, enfim, você viu aqui que eu dei uma pincelada mais ou menos em todos os setores. O setor de utilidades públicas aqui está muito ligado a estatais, faltou só essa para eu te explicar. Está muito ligado a estatal. Estatal tem uma dependência muito grande do governo. Por exemplo, Petrobras aí, você viu que o governo anterior e o governo atual fez algumas interferências na Petrobras. Então, mais ou menos para mim, é o mesmo risco que o setor de commodities sofre. Não importa que a Petrobras seja boa, se o presidente atual, ou o próximo, ou o anterior, quiser, ele influencia e pode influenciar de maneira negativa para a empresa. Pois é, a privatização, o mercado vê com bons olhos. Então, quem é um expert em privatização, quem tem realmente domínio, esse setor aqui pode ser um setor de oportunidade, porque as empresas que vierem a ser privatizadas tendem a se valorizar, porque o mercado vê com melhores olhos, entendeu? Como eu não tenho essa expertise, para mim isso não é oportunidade, isso é mais um risco, entendeu? O que é um risco para um pode ser oportunidade para os outros. Eu estou passando o meu ponto de vista, certo? De oportunidade e de risco. Então, eu iniciei por onde? Eu iniciei pelos setores que eu vi oportunidade. Setor financeiro e setor elétrico. Tanto é que você pode ver que a minha carteira... Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Minha carteira, ó. Itaú, setor financeiro. Engie, setor elétrico. Banco ABC, setor financeiro. E BOVA11, você conhece BOVA11? BOVA11 é um compilado das maiores e mais negociadas empresas da Bolsa. Então no BOVA11 eu tenho um pouco de tudo aqui. Por que eu tenho BOVA11? Porque eu quero ter mais ações na minha carteira. Como eu não decidi qual ainda, por questões de estudo e tempo, eu comprei BOVA11, porque o cenário estava oportuno, a Bolsa estava caindo, então com a Bolsa quanto mais cai num pensamento de longo prazo, melhor é de comprar as empresas, principalmente a BOVA11 também. Então eu tenho a BOVA11 que no futuro eu vou substituir aqui essa grana do BOVA11 por uma ou duas empresas que eu venha acrescentar na minha carteira e diversificar mais. Eu estou olhando agora o setor de consumo. Então Ambev, M Dias, Grendene, essas empresas aqui que faz parte do consumo, são empresas que eu estou de olho. Estou de olho no Banco Inter, mas ainda é um banco que tem um pouco mais de risco para mim, já que ela está muito no começo, digamos assim, tem pouco histórico na Bolsa de Valores. E tem outra empresa, se não me engano é a Taesa, aqui no setor elétrico, que é uma empresa bem interessante também, mas eu acabei escolhendo a Engie porque é a líder de mercado, a empresa que mais produz e distribui energia privada do Brasil. Então pronto, as empresas que eu, por enquanto, mais tenho familiaridade são empresas do setor financeiro, empresas do setor elétrico, e eu tô com um interesse no setor de consumo, até porque eu acredito que a economia vai melhorar e, consequentemente, essas empresas que estão nesse setor também podem melhorar. Além do que, tem muitas empresas de qualidade. Aqui, que nem você falou da M Dias, a gente trocou ideia sobre esses dias, a Ambev, Grendene, enfim, todas empresas de bastante robustez aí, Marisa, enfim. Eu iniciei por aqui, certo? Aí, beleza, eu gostei do setor financeiro. Eu vim aqui, saiba mais, composição da carteira. Então aqui, ó, tem todas as empresas do setor. Banco ABC, a B3, que é a nossa Bolsa de Valores do Brasil, é a B3. Acho que é Banco do Brasil, Bradesco, BB Seguridade, que é a empresa de seguros do Brasil, Banco Inter, enfim, tem todas aqui. Quando eu localizo essa composição de carteiras, aí eu pesquiso de uma por uma. É esse o trabalho. Participação da carteira. Qual carteira tem maior participação, entendeu? Desse IFNC, desse índice do setor financeiro. Esse aqui é o número de volume negociado. Ou número de volume negociado, ou valor. Quanto vale em relação ao valor total dessa carteira aqui. Mas é um índice aí em porcentagem, em termos de relevância, para esse índice de setor financeiro. Bradesco aqui, ó, tem 15, Banco do Brasil tem 16, vamos ver o Itaú, 11, ó, YouTube tem 18, YouTube 4. Tem o Itaúsa, tem o YouTube 3 e o YouTube 4, né? Eu tô posicionado no Itaúsa, na verdade, depois eu te explico por quê. Não sei se eu já te expliquei. E aí, beleza, aí eu estudei um pouco sobre os setores, escolhi os setores que eu quero começar,
Escolhi o perfil da empresa que eu quero começar, que são empresas que geralmente pagam dividendos, não só pelos dividendos, mas pela situação que a empresa se encontra no mercado, que eu acredito ser uma situação mais confortável para eu começar a colocar meu dinheiro, começar a investir, e mais fácil de analisar também. Por exemplo, depois disso, existem duas plataformas que são muito usadas: o Fundamentos e o portal do Eduardo Cavalcante. Aí eu faço comparação aqui, vamos supor, como é que eu comecei? Eu coloquei aqui Bradesco, BBDC 3. Vou colocar aqui também. Vou fazer o login aqui rapidinho. Bradesco, nesse site Fundamentos, ele trabalha com vários indicadores que de uma certa forma é um pouco complexo. Eu não utilizo todos, eu faço análise mais superficial. Mas o que a gente pode ver aqui? Dividend Yields, que é quanto ele paga de dividendos, 2,6%. Isso eu acredito que seja do ano passado. P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Vamos supor, o Bradesco tem 1 milhão de ações. Vezes 33,7, dá 33 milhões, 33.700 mil, certo? 33 milhões e 700 mil. Quando a gente pega o valor dela em si, pode ser que dê diferente. Pode ser que o valor do patrimônio dela, de quanto ela vale realmente, vamos supor, seja 100 milhões. Então, ela vale 100 milhões, mas o mercado está precificando ela por 33 milhões. Então, o mercado está precificando ela mais barato do que ela realmente vale. Então, isso é um indicador. Se o mercado está precificando menos do que ela vale, ou o mercado está achando que ela vai passar a valer menos, ou está sendo uma pechincha aí que você está conseguindo comprar uma empresa que mais barata do que ela realmente vale. Então isso aí depende da sua decisão, de como você analisa. Aqui tem vários indicadores que eu nem uso muito, mas aos poucos eu vou aprendendo e vou tentando acrescentar na minha tomada de decisão. O que eu mais utilizo, o Eduardo Cavalcante, que ele não foca nos indicadores, ele foca nos resultados. Então, essa tabela aqui, ó, é a divulgação dos resultados da empresa. Resultado do patrimônio líquido, resultado da receita, resultado do lucro líquido, da sua margem. Enfim, isso aqui eu acho mais importante, porque como eu falei, enquanto o indicador aqui, o P sobre VP, ele diz que a empresa está mais barata do que ela realmente vale, eu posso ter duas interpretações. Ou o mercado já está precificando ela mais baixo porque sabe que ela vai desvalorizar, porque sabe que ela está indo mal. Ou a pechincha está barato porque eu vou estar comprando mais barato do que ela vale. Então posso ter duas interpretações. Então eu acho um pouco ruim tomar decisão com base nesses indicadores porque sempre vai ter dois viéses, ou de compra ou de venda. Já aqui nos resultados, eu tenho mais segurança em utilizá-los para tomar a decisão. O que eu analiso? No patrimônio líquido, vamos analisar de um por um, bem rápido. Patrimônio líquido. Ó, todo ano a empresa aumentou o patrimônio líquido. Vamos pegar só os últimos 10 anos. 34, isso aqui é em milhões, tá? Milhões ou bilhões. 34 mil, 44, 51, 59, 71, 72, 82, 90, 105. Ou seja, é a empresa que todo ano ela aumenta seu patrimônio líquido. Receita. É a empresa aqui, ó. 84, 85, 77, 99. Já deu uma variadinha aqui, mas 114, 160, 137, 112. Ó, já as suas receitas, ela já dá uma variada. Tem ano que ela tem mais receita, tem ano que tem menos receita. De toda forma, é uma empresa muito lucrativa. Todo ano ela está tendo receita, digamos assim. Digamos que ela está variando, mas não está caindo. Ela nem está só subindo, nem só caindo. Ela sobe, cai um pouco, sobe, cai um pouco. Então, beleza. Então, o patrimônio líquido está perfeito, só subindo. A receita já está meio neutro, sobe e cai. Outro fator que eu analiso é essa margem. Essa margem aqui, vamos supor para o nosso mundo real. Eu compro um carro e vendo ele. Eu mexo com carro. Quanto de margem eu ganho? Então, eu compro um carro com 30 mil. No caso aqui, ó, o Bradesco teve 15% de margem. Então, ela ganha 15% sobre o custo dela. Então, eu compro um carro por 30 mil. 15% de 30 mil é, sei lá, 4,5. Então, eu vendo por 34,5. A minha margem de 15%. Isso que significa margem. E o ROI é mais ou menos um indicador parecido. O ROI é um indicador, basicamente, que ele mede quanto a empresa é capaz de pegar mais dinheiro e fazer dinheiro com aquilo que ela pegou, com aquilo que quanto ela produz. Então, a cada, sei lá, R$ 1.000, ela produz 13%. A cada 1 milhão, ela produz 13% de média. Então, ROI e margem são indicadores muito interessantes para você fazer comparação de empresas do mesmo setor. Por que do mesmo setor? Porque, às vezes, a margem do setor financeiro trabalha numa casa em que, sei lá, o setor imobiliário ou o setor de consumo é diferente. Então, esses indicadores não são legais para serem comparados em setores diferentes. São mais legais em ser trabalhados em empresas do mesmo setor, tá? Então, aqui, índice de Basileia, PDD, essas coisas aí já vai utilizando vários outros indicadores. Eu não olho muito. Eu gosto de olhar a questão da dívida.
No caso do setor financeiro, eles nem têm dívida. PDD, eu não olho muito, mas é o resultado de clientes que possam dar calote, certo? Isso em número. Os clientes que podem dar calote está no número de mais ou menos 16,2. Eu não sei se é milhões ou se é bilhões isso, tá? Mas aparentemente é um número baixo do PDD comparado à sua receita. PDD 16 para uma receita de 112, sei lá, 10%. Então é um PDD bem tranquilo. Eu olho basicamente assim. E o payout é quanto a empresa distribui dos seus lucros. Ela distribuiu 44% dos seus lucros, ela distribuiu para os acionistas. Tem a diferença do payout para os dividend yields. Dividend yield é você pega quanto em dinheiro ela distribuiu. Vamos supor, Bradesco distribuiu 50 milhões, certo? Para os seus acionistas. Então ela pegou 50 milhões e dividiu pelo número de ações que tem no mercado e deu para cada acionista que tem ação da empresa, certo? Vamos supor, tem 1 milhão de ação, como eu falei. Pega 50 milhões, dividido por 1 milhão de ação, sei lá, dá 50 reais. Então, para todo mundo que tem ação, recebe 50 reais por ação. Um exemplo bem grotesco, tá? É mais ou menos assim. O payout aqui é quanto do lucro que ela teve, ela distribuiu. Ela distribuiu 44% do lucro que ela teve. O DY, que é o Dividend Yield, é quanto isso significa, esses 44% significa em relação ao preço da cotação. Então, vamos supor, nesse caso aqui, eu fiz um exemplo bem grotesco de que ela distribuiu 50 reais por ação, certo? Esse número está muito bizarro, porque geralmente são centavos que ela distribui por ação. Vamos colocar 50 centavos, só para a gente melhorar nosso cálculo e ficar mais realista, certo? A empresa distribui 50 centavos por ação. Se uma ação vale, sei lá, 10 reais, quantos por cento esses 50 centavos representa dos 10 reais, entendeu? Representa 5%, vamos supor. Então, o dividend yield é de 5%. Porque é quanto o acionista ganha, quanto retorna para o acionista em relação ao que ele gastou com a ação. Então, se ele gastou 10 reais e recebeu 50 centavos, o dividend yield é de 5%. Já o payout é em relação a quanto do lucro ela distribuiu para os acionistas. Do lucro, ela distribuiu 44% do lucro para os acionistas. Então, em relação ao que a gente recebe, tem que analisar o payout e tem que analisar os dividend yields. No caso aqui, ó, o payout foi de 44%, mas o dividend yield representou baixo, 2,6%. Porque esses 44% que a empresa distribuiu vale muito pouco perto do que a cotação dessa empresa tá valendo, entendeu? A empresa ela é obrigada a distribuir uma quantia, acho que é 20 ou 25%, tá? Para ela estar listada na Bolsa de Valores, ela é obrigada. Ela pode distribuir mais, como aqui é o Bradesco. Mas eles distribuem da forma como eles quiserem. Tem empresa que distribui trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Isso vai de empresa para empresa. Então, a título de análise, é assim que eu analiso. O patrimônio líquido tá legal, a receita tá meio parada no tempo, aí já faz alguns 5, 6 anos aí, tá meio parada, sobe, mas cai um pouco. Existe uma métrica ideal de margem de ROI. Tem que ter uma margem aí de 15 ou 20% para ser uma margem bacana, confortável, e um ROI acima de 10%. Então, essa empresa aqui, a Bradesco, ela está dentro dessas margens, digamos assim. Mas é a empresa que não paga tantos dividendos, certo? A empresa que paga muito dividendo, como Itaú, Ambev, essas coisas, eles chegam a 100%, 90% dos seus lucros são quase todos distribuídos. Então, por si só aqui, é uma empresa que já não é líder de mercado, ou seja, tem lá os seus riscos por não ser líder de mercado. E pelo que eu estou vendo, ela nem está com um trabalho forte de reinvestimento, nem está com um trabalho forte de distribuir dividendos. Então ela está um meio termozão. Talvez sim, aí vai depender do perfil do investidor e da estratégia que ele use, certo? Mas daí a gente faz comparação. Como a gente está na Bolsa de Valores, a gente pode escolher qual empresa a gente vai investir. Como a gente não vai empreender, não vai criar uma empresa, eu vou colocar meu dinheiro, teoricamente, na melhor empresa. Além desses resultados contábeis, uma outra coisa que eu gosto de analisar bastante são esses dados da empresa e governança. Isso aqui é muito importante para quem investe a longo prazo, como eu. Então, dados da empresa, só o nome, o ano de fundação, as características, ó, um dos maiores bancos do setor privado do Brasil e líder do mercado de seguros. Beleza, já é uma característica boa, é uma empresa forte. Na governança, a gente tem algumas informações. Essa governança aqui é a gestão, certo? Informações da gestão. O segmento dela é segmento de nível 1. Isso não é bom, depois eu posso te explicar com mais calma, mas é assim. Você pode estar listada com 2 ou 3 tipos de níveis aqui, certo? Na Bolsa de Valores. Os níveis bons são as empresas mais transparentes, dão melhores condições para o investidor, cuidam melhor do investidor, enfim. É esse tipo de fator que influencia, tá? Esse segmento de listagem.
O nível 1 é o primeiro, ou seja, a empresa que faz o básico para poder estar na bolsa de valores. E isso já é um ponto não muito bom, tá? Fazer só o básico não entrega tanta segurança, não é uma empresa que foca muito aos acionistas. Enfim, vou te explicar daqui para frente. Esse tag along significa o seguinte. Primeiro, a gente tem dois tipos de ações. Como a gente viu aqui, o Bradesco, ó, tem a ação BBDC3 e BBDC4. Um é ON, que são as ações ordinárias, que é a BBDC3, e as preferenciais, que é a BBDC4. O que é o tag along? Você viu aqui que tem duas tag along porque é justamente referente uma à ação ordinária e a preferencial. As ações ordinárias são as ações que têm direito a participar das assembleias, as votações e tudo mais. As preferenciais não têm esse direito, mas têm uma certa preferência para receber os dividendos. Mas o que essa tag along fala? A tag along fala o seguinte: eu sou investidor minoritário, certo? Eu tenho poucas ações dessa empresa. Se eu tiver ações ordinárias, a BBDC3, eu consigo ter 100% igual a mesma negociação que os majoritários. Por exemplo, os majoritários vendem o Bradesco. Quem é minoritário e tem ações ordinárias pode vender as suas ações, não é obrigado, pode, nas mesmas condições, no mesmo preço que os majoritários venderam. O tag along preferencial, a gente só consegue negociar em até 80% das condições que os majoritários negociam. Então, essa tag along, quando você vai trabalhar só com ação preferencial, é interessante ver isso aqui, porque caso a empresa seja vendida ou tenha alguma outra situação, o ideal é que a gente se encontre nas mesmas situações que os majoritários, até porque eles que têm controle da empresa vão pensar nas suas ações, entendeu? Free float significa porcentagem de ações que estão disponíveis no mercado. Então, as ações ordinárias só tem 26% dessas ações no mercado sendo negociadas. Então, aqui a empresa, ó, que free float para as ações ordinárias é um pouco ruim, porque é baixo. Isso pode ser um problema quando a gente começa a negociar muito dinheiro, que não é o nosso caso. Sei lá, milionários, eles começam a ter problema de liquidez, porque tem bem menos ações sendo negociadas em relação às ações preferenciais. Quando a gente vê essa discrepância também, o que a gente pode entender é que a empresa não quer dividir com os acionistas minoritários as suas ações. Em relação à governança, por exemplo, as ações ordinárias não têm direito a voto, ela não quer muita gente votando, se metendo na parada. Então, é uma empresa em que, de um certo modo, com esse perfil, não está muito interessado ou com grandes olhos para os acionistas. Ela vê na Bolsa de Valores, será por outro motivo, para arrecadar dinheiro, para, enfim, fazer alguma coisa. O seu perfil não é muito, assim, dos melhores a título de acionista. Outra coisa que eu vejo, se o governo está presente, geralmente eu não invisto, não reclame aqui, ou seja, isso aqui é um indicador em relação aos clientes da empresa. O reclame aqui é bom, então vem a empresa de um certo agrado. Porcentagem do Ibovespa, ela tem 10% de participação do Ibovespa, então ela é uma empresa que é uma das maiores em termos de negociação na Bolsa. Enfim, e daí esses resultados que eu já te expliquei. Então, eu analiso mais o Eduardo Cavalcante, porque não são indicadores, não tem uma certa interpretação. É mais os fatos. Em termos de resultado, tá indo bem ou não tá? Em termos patrimoniais, tá indo bem. Cada vez mais ela tá sendo um banco maior. Em termos de receita, nem tanto. Já tá patinando aí nos últimos anos. Por estar patinando nos últimos anos, ela nem tá conseguindo fazer grandes investimentos. Até tá fazendo grandes investimentos, porque o patrimônio dela tá aumentando. Então, os investimentos que ela faz tá dando resultado, né? Ela tá cada vez maior enquanto empresa. Ela ficando cada vez maior, ela deveria cada vez mais pagar mais dividendos. Então, aparentemente é uma empresa boa. Mas por se tratar do setor financeiro, eu acredito que tenha outras empresas desse mesmo setor melhor. Por exemplo, só pra gente finalizar por hoje, vamos colocar aqui Itaú, para a gente encerrar, já que a gente viu os resultados do Bradesco, para a gente poder fazer uma certa comparação e uma certa análise. Ano de fundação, também é empresa antiga, empresa do setor que eu gosto, presente em 18 países e foco em atividades de banco comercial, clientes institucionais e private banking. A empresa é tão grande quanto o Bradesco, eu acho que o Bradesco não está em tantos países assim, mas enfim. Também é empresa do setor nível 1, isso já não é muito legal. Tag along, ela só dá 80% das mesmas condições dos majoritários para os dois tipos de ação. Free float, tem poucas ações ordinárias, tem mais ações preferenciais. Está mais ou menos igual ao Bradesco. Também não tem governo presente. Em relação aos seus resultados, 100, 114, 134, 132, 144, 150, vem aumentando. Aqui, por que está mais baixo? Porque aqui é o primeiro trimestre de 2019.
Não tá um ano fechado. Lá no Bradesco a gente não tinha nem essa linha. A gente só tinha linha até 2018. Então, é uma empresa que também vem crescendo seu patrimônio líquido. Ó, o ROI é mais alto, sua margem, ó, é mais alta. Por que eu gosto de margem e de ROI? Se vier uma crise, se vier algum problema para o setor, quem tem mais margem, mais recurso, para de repente diminuir os seus lucros, buscar captar mais clientes, quem vai sentir menos a crise? Quem tem o ROI, quem tem a margem mais alta. Se tiver uma crise, possivelmente é quem vai sentir menos. Em termos de receita, 129, 129, 174, 149, 131, ó, então tá mais ou menos igual ao Bradesco. O que eu começo a ver aqui? Em que o problema não é nem muito a empresa, então. O setor todo está tendo essa variação. Então, isso aqui pode ser uma questão econômica, uma questão política do país. Payout é 92%, então eles praticamente quase transferem todos os seus lucros para os acionistas. Vivem aumentando, ó, 31, 53, 83, 92. Então, eles estão mais ou menos os mesmos indicadores do Bradesco, distribuindo mais dinheiro para os acionistas, que é a gente, que é onde a gente entra. De repente, Itaú está ganhando mais nessa questão aqui, tá? Vamos olhar os dividend yields, que aqui é payout, dividend yield, que é o que de fato vale para a gente. 8% de dividend yield, é 2,6 o Bradesco. Então, elas estão com resultados mais ou menos parecidos em termos de receita e patrimônio. ROI e margem, Itaú ganha. Em termos de payout e dividendos, Itaú ganha. Eu vou colocar dinheiro em qual? Em Bradesco ou Itaú? Se eu for escolher só uma. Itaú. Então, entre Bradesco e Itaú, a gente fica com Itaú. Vamos comparar Itaú com outro agora, para ver se alguém ganha do Itaú. E assim a gente vai escolhendo os indicadores, os melhores indicadores, entendeu? Tem outras formas de analisar. Essa é a forma que eu comecei. E aí eu fiz isso no setor financeiro e fiz isso no setor elétrico. Vou fazer isso no setor de consumo, para acrescentar uma ou duas ações de consumo na minha carteira. Aí, isso é análise. Qual que é a grande questão? O grande segredo, e para mim vale a pena investir em ações, é a gente conseguir fazer com que vire uma bola de neve.